Olá, alunos! Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Vamos continuar então nosso estudo sobre o tronco encefálico? Nós já estudamos lá o bulbo, a ponte e agora nós vamos estudar a terceira parte e última da nossa série de vídeos, que é o mesencéfalo, certo? O mesencéfalo, quando a gente fala em localização, ele vai fazer a ligação ali entre a ponte e o cérebro, tá? E ele vai ser atravessado por uma estrutura bastante importante, que é o aqueduto do mesencéfalo, tá? Que vai ser aquela estrutura que liga lá o terceiro ventrículo até o quarto ventrículo, tá? Aqueduto do mesencéfalo vai atravessar aí o mesencéfalo, ok? Ele vai ter algumas estruturas bastante importantes. Ele é um centro muito importante de núcleos, tá? Ele vai ter pedúnculo cerebral, vai ter fossa interpedicular, colículos, por exemplo, o colículo superior, que vai ser relação ao reflexo visual, colículo inferior, que serão vias auditivas. Mas vamos então estudá-lo para a gente poder ir já associando o nome às estruturas? Então vamos lá. Quando a gente olha aqui, olha, acima da ponte estará o mesencéfalo. Então, lembrando lá, aqui embaixo nós temos o bulbo, aqui nós temos a ponte, acima da ponte o mesencéfalo, certo? No mesencéfalo, quando a gente olha aqui na vista anterior, nós vamos ter aqui algumas estruturas. Então, saindo aqui, olha, como se fossem dois braços subindo em direção ao cérebro, nós vamos ter aí duas estruturas chamadas de pedúnculos cerebrais, tá? Que são feixes nervosos, tá? Então aqui, ó, pedúnculo cerebral, um de cada lado, certo? Pedúnculo cerebral. E entre eles, onde a gente está vendo saindo um nervo aqui, ó, lembrando que a gente vai ter um vídeo aí falando só sobre nervos cranianos, onde está saindo esse nervo aí, olha, a gente chama de fossa interpeduncular, tá? Fossa interpeduncular. Exatamente por isso, ó, porque é uma depressão, por isso fossa, entre dois pedúnculos, então entre pedúnculos, então fossa interpeduncular. Certo? Fossa interpeduncular. Tudo bem? Aqui, olha, vocês estão vendo aqui esses dois corpos mamilares, nós vamos estudá-los lá quando a gente tiver a aula de diencéfalo, porque já fazem aí em cima, já faz parte do diencéfalo, certo? Então, esse nós vamos estudar lá no diencéfalo. Tudo bem? Esses colículos que eu falei para vocês, que a gente vai ver na próxima imagem, eles, tanto aqui, ó, nós vamos ter aqui colículos na parte posterior agora, no mesencéfalo. Então, olha aqui, ó, para a parte posterior a gente também tem aqui, olha, bulbo, aqui na região do meio, ponte, e aqui na parte de cima, mesencéfalo. Opa, que eu passei o traço errado. Então, aqui, ó, na parte mais superior, mesencéfalo, certo? Aqui no mesencéfalo, nessa parte posterior, nós vamos ter aí estruturas bastante interessantes, chamadas de colículos. Nós temos dois colículos superiores e dois colículos inferiores. Você consegue identificar aí alguma estrutura que pareça um colículo? Consegue ver? Se você apontou essas quatro aqui, olha, você está fera em anatomia, hein? São os quatro colículos. Os dois de baixo, colículos inferiores. Os dois de cima, colículos superiores, certo? Os colículos superiores, eles vão ter relação com reflexos visuais, tá? Tanto que eles têm relação lá com estruturas do diencéfalo, chamada de corpos geniculados, tá? Medial e lateral, que são esses aqui, olha. Mas nós vamos estudá-los lá na aula de diencéfalo, tá? Então, o colículo inferior vai ter alguma relação com vias da audição, tá? E o superior vai ter relação com reflexos visuais, ok? Tanto que a gente tem aqui, ele vai estar lá terminando no colículo, que vai ter relação com o trato. A gente vai ver isso na aula de diencéfalo. Tudo bem? Então, essas são algumas estruturas aí da parte externa do mesencéfalo. Então, vamos lembrar lá? Então, aqui, ó, os dois pedúnculos cerebrais com a fossa interpeduncular, certo?
E na parte posterior, nós vamos ter lá os 4 colículos. Os colículos inferiores e os colículos superiores, certo? Bom, fora isso, né, isso tudo, né, mas nós temos algumas estruturas que são estruturas que a gente consegue estudá-las quando a gente faz um corte no mesencéfalo, tá? São estruturas bastante nobres. A gente vai ter aí pedúnculo cerebral, que a gente consegue ver por fora, mas a gente também vai estudar ali no corte. A gente vai ter o que a gente chama de base do mesencéfalo, substância negra, importantíssima para controle de movimentos, tanto que o paciente de Parkinson a gente consegue observar nas imagens uma diminuição da substância negra. A gente vai ter uma região toda chamada de tegumento do mesencéfalo, que a gente vai ver já, que é formada por essas estruturas. A gente tem lá núcleo rubro, que também tem relacionado com os movimentos. Ele vai ser atravessado pelo aqueduto do mesencéfalo, que a gente já falou, que é aquele que liga o terceiro ao quarto ventrículo. E a gente também vai ter uma região aí chamada de teto do mesencéfalo. Mas vamos a elas, para a gente conseguir dar o nome à estrutura? Então vamos lá. Então olha aqui, ó. Quando a gente pega lá o tronco encefálico, né, lá, o mesencéfalo, e a gente faz um corte nele, a gente vai ter mais ou menos esta imagem, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Imagina que a gente pega aqui, né, ó, o mesencéfalo, e a gente corte ele aqui nessa altura, tá? Então a gente veio aqui, olha, e cortou ele aqui. Aí a gente vai estar olhando por cima, a gente vai estar vendo esta imagem, certo? Aqui nós estaremos vendo, aqui na parte posterior, né, na região do teto, aqui, olha, os colículos, tá? Esses dois aqui, olha, são aqueles pedúnculos que a gente viu lá. Lembrar os pedúnculos cerebrais? Toda essa região aqui, olha, é a região de pedúnculo cerebral, ó, tá? Toda essa região aqui. Olha aqui a fossa interpeducular com os dois nervinhos saindo aqui, certo? E nessa imagem, só para vocês localizarem onde a gente está. Então aqui a gente está na região posterior e aqui a gente está na região anterior. Tudo bem? Ótimo. Então vamos dar uma limpada aqui para a gente começar a estudar essa região. Então, quando a gente pega o mesencéfalo e corta ele, a gente vai dividi-lo em duas grandes porções. Uma que a gente denomina de teto e outra que a gente chama de pedúnculo cerebral, que a gente vai ver que ele tem outras estruturas dentro, certo? Qual que é pra gente o limite? O que mostra pra gente o limite? Exatamente isso aqui, ó. O aqueduto do mesencéfalo, tá? Se a gente passar, como a gente passou aqui, ó, uma linha nesse aqueduto, a gente vai ter a divisão dessa linha para a parte posterior, a gente chama de teto, tá? E dessa linha para a parte anterior, a gente chama de pedúnculo cerebral. No pedúnculo cerebral, nós vamos ter lá essa região mais central, que a gente chama de tegmento. Essa parte aqui, ó, mais anterior, que a gente lá pela vista externa, a gente chama de pedúnculo cerebral, né? Que aqui a gente vai chamar de base no mesencéfalo. E entre os dois, a gente vai ter aqui, olha, uma região extremamente importante, que é essa aqui, olha, que é uma região chamada de substância negra. Essa que está intimamente relacionada com o controle de movimentos, tá? Aí que o paciente de Parkinson tem uma degeneração das células desta região, tá? A gente vai vendo uma outra imagem, mas nessa região aqui, ó, do tegumento, nós temos outros dois núcleos chamados de núcleos rubros, também relacionados com o movimento, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, aqui, olha, nessa imagem, só pra gente lembrar, né, ó, os pedúnculos cerebrais, a fossa interpeducular, aqui numa vista anterior. Quando a gente faz um corte sagital mediano aqui, a gente vai ter essa imagem aqui do lado, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, o mesencéfalo, ó, sendo atravessado por um aqueduto, certo? Aqueduto do mesencéfalo. Ele vai estar vindo aqui, olha, do terceiro ventrículo com o quarto ventrículo, certo? Aqueduto do mesencéfalo. Então, quando a gente... Imagina que você pegou um canudinho, certo? E cortou o canudinho no sentido longitudinal dele. Você vai ver assim, né, ó, ele aberto do meio. Agora, se você pegar esse canudinho e olhar ele por cima, aí você vai ver como uma bolinha, certo? Olha aqui, ó. Nessa imagem do Néter, a gente consegue ver muito bem tudo aquilo que a gente viu lá atrás. Então, olha aqui, ó. Aqueduto do mesencéfalo, ó, parece um ratinho,
né, essa imagem? A boquinha do ratinho é o aqueduto do mesencéfalo, certo? Então vamos passar aqui, ó, uma linha. A parte de baixo, como a gente já falou, era o teto, certo? Então aqui na parte de baixo a gente chama de teto. E toda a parte de cima a gente chama de pedúnculo cerebral, certo? Que a gente viu lá que tinha aqui, formando lá o pedúnculo, a gente chama de base do mesencéfalo, certo? Essa outra substância, ó, formando aqui parte da sobrancelha aqui do ratinho, é a substância negra, certo? Lembrando lá que era responsável por movimento, é aí que os pacientes de Parkinson têm problemas, certo? Degeneração dessas substâncias. E essas duas aqui, olha, são os núcleos rubros, tá? Então aqui, ó, núcleo rubro. Também responsável por movimento, certo? Lembrando que aí o mesencéfalo é uma área de transição, de passagem de vários feixes, né? Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver os tratos que descem lá do córtex cerebral em direção à medula, né? Então a gente tem aqui, olha, por exemplo, esse aqui que a gente já estudou, olha, que é o trato córtico-espinal, lembra lá, ó, que tem a decussação das pirâmides, certo? A gente tem esse outro aqui, ó, que é o córtico bulbar, que vai lá para o bulbo, certo? Todos eles atravessam aí o mesencéfalo exatamente nessa região que a gente estudou agora, certo? Tudo bem, crianças? Com isso, nós encerramos a nossa aula de tronco encefálico. Nós já vimos as três partes, ponte, bulbo e mesencéfalo. Agora, a nossa próxima aula será sobre o cerebelo, é o vizinho de trás deles, certo? A gente vai estudar um pouquinho de cerebelo na nossa próxima aula e a gente depois encerra o assunto de cerebelo e passa para as próximas partes do sistema nervoso central lá do encéfalo, né, do cérebro. Tudo bem? Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!